Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Otávio Muraca, eu sou especialista em Big Data e hoje mais um vídeo aqui do desafio do site Roseland. E hoje nós vamos trabalhar com frequência absoluta e frequência relativa. Bom, vou abrir aqui então o nosso desafio de hoje, que é computando a frequência do GC, guanina e citosina, dentro de uma sequência de DNA. E lembrando também que se a gente clicar aqui no subtítulo, ele passa uma explicação sobre o assunto do objetivo, né, o assunto do desafio. E aqui ele está falando praticamente que alguns softwares eles utilizam uma contagem de vogais para entender qual que é a linguagem do usuário, do site, do software. Então há uma frequência aí maior de uma vogal ou outra dentro de um determinado idioma. E para a biologia aqui acontece uma coisa bem parecida, que para distinguir alguns certos tipos de seres, eles utilizam uma contagem da guanina e da citosina. Então o nosso desafio aqui consiste em fazer essa contagem, trazer uma frequência, né? A frequência seria quantas vezes aquele certo elemento aparece. Então nós estamos falando aqui de dois tipos de frequência. Primeiro, a frequência absoluta, onde nós precisamos saber a quantidade de vezes que aquele item aparece, e depois a frequência relativa, qual a porcentagem que esse elemento tem referente aos outros elementos da mesma sequência. Então tem até um exemplo aqui, né, do problema. Então ele vai passar aqui um arquivo chamado FASTA. Esse arquivo FASTA é um arquivo muito utilizado na bioinformática. O arquivo FASTA possui uma certa estrutura, né? Então ele é composto por um sinal de maior. Então toda linha que tiver um sinal de maior seguido de uma string é um rótulo e embaixo vem a sequência, tá? Então ele é separado dessa maneira. Cada vez que encontrar um sinal de maior é um novo rótulo com uma nova informação. Nós vamos utilizar o Python para criar um código onde nós vamos abrir um arquivo em FASTA, entender quais são esses rótulos, separar esses rótulos com seus determinados conteúdos, que são essas sequências de bases nitrogenadas, né, ou DNA, e depois disso nós vamos analisar qual que possui a maior frequência entre eles e trazer aqui como saída o rótulo mais a sua frequência em porcentagem. Então, para isso, eu já abri aqui o VS Code. Então, para começar o nosso projeto, eu posso clicar aqui com o botão direito na nossa pasta Files e vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de file.fasta. Então, aqui nós já preparamos esse arquivo do tipo texto para receber uma estrutura do tipo FASTA, seguindo aquela regra que eu citei. Então, vamos voltar aqui no site, copiar o conteúdo desse arquivo FASTA. Vou colar aqui. Ele está coloridinho assim porque eu utilizo um plugin onde ele já deixa colorido da mesma cor cada base nitrogenada. Fica assim, às vezes fica melhor a visualização para entender qual que é aí a predominante. Mas se a gente vier aqui no plugin, se você utiliza o VS Code, é só vir aqui no plugin, chamar aqui o arquivo, um plugin chamado FASTA. Vamos ver. Busca por FASTA que ele já vai mostrar aqui um monte. Eu uso esse daqui, ó, Biosintaxe. É só você habilitar ou desabilitar. O meu já está habilitado, é indiferente, isso não vai mudar o seu resultado, é apenas uma coisa visual. Então eu vou deixar assim do jeito que está e vou aqui, vou salvar esse arquivo e vamos para o código agora realizar a nossa programação. Bom, e a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou copiar apenas uma linha e vou colar aqui só para a gente saber e entender como é que ele funciona. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é dividir a estrutura do nosso projeto. Eu vou fazer então uma função que vai receber esse arquivo e vai separar para a gente essas linhas, esse conteúdo, né? Porque nós temos aqui o rótulo com o conteúdo. Então a minha ideia aqui é transformar isso num dicionário. E uma segunda função que vai fazer a contagem da frequência. Então eu vou começar criando aqui a nossa primeira função, eu vou chamar de FASTA e ele vai receber um arquivo aqui dentro, tá? Vou colocar aqui um file e vou criar aqui uma segunda função com o nome de frequência, que vai receber a resposta desse arquivo file, né? Que vai ser um dicionário. Então eu posso colocar aqui um dicionário, que é do tipo dict. Além disso, também eu tenho que passar aqui qual que é o nosso arquivo, né, o arquivo que a gente está trabalhando. Então, eu vou colocar aqui que um file é igual a... Eu vou vir aqui na nossa pastinha, vou copiar aqui o nome, o caminho relativo, vou colar aqui.
E vou também lá no final chamar as nossas funções. Então eu quero que a função frequência ela receba a função fasta, que vai receber por sua vez o file. Combinado? Então agora vamos desenvolver a primeira parte, que é a nossa função file, que vai receber o arquivo em fasta e vai transformar isso num dicionário. Então para isso eu vou utilizar aqui uma função chamada withOpen, tá? Com o arquivo aberto. Então, com o arquivo aberto, o arquivo nesse caso é o file que nós estamos recebendo, então file, do tipo leitura. Então, o tipo leitura é simbolizado pelo R de read, então eu quero abrir ele apenas como leitura, e vou colocar aqui um apelido como F, tá? Aqui você pode colocar o apelido que você quer, é como se fosse um atalho para se referir a todo esse arquivo. Então, com o arquivo aberto, file, do tipo read, nomeado como F, apelidado como F, vai acontecer alguma coisa. Então, for linha, então para cada linha dentro de F, eu quero que ele me printa a linha. Tá? Eu vou tirar esse PES aqui e vou rodar o código para ver o que acontece. Então, com o arquivo aberto, então arquivo file aberto do tipo leitura, para cada linha dentro desse arquivo, eu quero que ele printa a linha. Então, ele trouxe para mim aqui, olha, todas as linhas do nosso projeto. Podemos ver que cada linha dessa, que possui uma chave, é um rótulo, e a linha de baixo, né, a ela é conteúdo. Então, enquanto não houver outro símbolo de maior, ele vai continuar sendo conteúdo. Então aqui é conteúdo, a segunda é conteúdo, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Por mais que estejam vazias, elas também são consideradas linhas. E depois aqui, quando chega um sinal de maior, ele entende que aqui é uma segunda informação. E aqui, né, novamente, se repete o sinal de maior, então aqui é uma terceira informação. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é fazer essa limpeza dessas linhas em branco e até mesmo esses sinais de espaços. Então para isso, para cada linha dentro do F, eu vou passar que a linha é igual a linha.strip. A função strip remove esses espaços. Se eu der play aqui, ele já vai trazer as linhas sem os espaços. Então aqui nós já perdemos algumas linhas que não são úteis, que não tem conteúdo. E agora nós vamos separar. Antes de continuar aqui, eu vou precisar de algumas ferramentas. Então eu vou criar aqui algumas variáveis que nós vamos precisar no decorrer do nosso problema. Então, como nós estamos criando um dicionário, eu vou criar aqui já um dicionário. Só lembrando que o dicionário tem a seguinte estrutura: ele possui uma chave e ele possui um conteúdo. Então é importante também nós criarmos essa chave, que vai ser uma string temporária, e esse conteúdo também, que vai ser uma string temporária. E vou precisar também de uma lista. Então eu vou criar aqui uma lista que vai receber também uma lista vazia. Posso apagar aqui então o nosso exemplo de dicionário, a nossa estrutura. Então temos um dicionário de saída que vai ser alimentado ainda com as informações dessa lista, possuímos a lista, e a chave conteúdo temporário para ser adicionado a cada vez no dicionário. Nós vamos então adicionar essa linha dentro dessa lista. Para isso eu vou chamar lista, vou passar uma função chamada append. A função append adiciona um item à lista e nós vamos adicionar essa linha então dentro dessa lista. Para a gente entender o que aconteceu aqui, eu vou dar um print e vou chamar aqui a nossa lista. Tá? Vou dar um clear aqui, vou executar o nosso código e aqui está, nós temos uma lista com uma sequência onde nós possuímos um rótulo, uma sequência, outra linha da sequência, outro rótulo. E agora o nosso objetivo é o quê? É entender aqui o que é um rótulo e o restante. Lembra que o rótulo começa com um sinal de maior? Então, enquanto não houver sinal de maior, o resto vai ser um conteúdo. Então, isso é um sinal de maior? Então, é um rótulo. Isso é o sinal de maior? Não, então é um conteúdo. O próximo item é sinal de maior? Não, então é um conteúdo e faz parte também desse conteúdo. Então o que a gente vai fazer aqui agora é realizar essa separação e a limpeza para que a gente tenha duas entradas, uma chave e um conteúdo, e inserir isso dentro do nosso dicionário. Para isso então eu vou criar aqui uma nova função chamada for, um novo loop, que eu quero que para cada item dentro dessa lista ele aconteça alguma coisa, tá? Então para cada item
dentro dessa lista, a lista que a gente criou, que nós passamos essas linhas, vai acontecer uma coisa. E o que vai acontecer é a verificação. Então, if, se o item... Eu coloquei aqui o index 0, porque toda vez que a gente chama uma sequência, uma lista, um string, a primeira posição que nós queremos no Python começa com o index 0. Então é 0, 1, 2, 3, 4, infinitamente. Então aqui, por exemplo, o primeiro item que aparece nesse rótulo é o sinal de maior. Tá? Então é isso que nós queremos entender. Se a posição 0 para esse item for igual a um sinal de maior, significa que ele é um rótulo, tá? Caso contrário, caso ele não seja um sinal de maior, então ele é um conteúdo. Então agora nós vamos transformar essa linha, esse item dentro dessa lista, nós vamos transformar numa chave do dicionário. Então podemos colocar aqui que a nossa chave vai ser igual a esse i, porém nós precisamos passar o seguinte para ele. Se eu voltar aqui no nosso código, eu vou perceber que a saída que ele espera é um rótulo, porém sem o sinal de maior. Né? O sinal de maior está aqui no arquivo FASTA, mas na saída ele não possui esse sinal de maior. Então nós vamos novamente fazer uma chamada do index, porém agora eu quero a partir do segundo item. Né? Lembra que o sinal de maior é o primeiro item, é o item 0, depois vem o item 1 que é o R, o item 2 que é o O. Então nós queremos a partir do número 1 até o último caractere apenas. Então eu vou passar aqui que a chave ele vai começar a partir do segundo item até o último item. Eu vou deixar aqui em branco que ele entende que eu quero até o final, até quando for possível. E agora que nós já possuímos a chave, nós vamos então encontrar agora quem é o conteúdo. Então ele vai fazer essa verificação, ele verificou que o item possui uma chave, então ele é um rótulo que virou uma chave. E o próximo item não possui um rótulo, então ele é um conteúdo. Então eu vou vir aqui no conteúdo e vou passar o conteúdo é igual a i também, que é a mesma linha. Para esse também, como nós temos aqui duas linhas, se a gente perceber aqui na nossa lista, nós temos o segundo item, que é um conteúdo, o terceiro item é a continuação desse conteúdo. Então nós precisamos juntar esses dois itens. Para isso, então, eu vou fazer diferente aqui. Em vez de passar esse conteúdo, eu vou passar uma função chamada join. A função join vai juntar esses itens, transformando numa string só. Então eu vou passar aqui o join e vou passar então a linha da vez, que vai ser o nosso conteúdo. Aqui a estrutura do join funciona da seguinte maneira. Dentro dessas aspas duplas eu vou passar o que eu quero como separador. Se eu quiser que cada item desse seja separado com uma vírgula, eu coloco uma vírgula. Se eu quiser um espaço, eu coloco um espaço. Mas no caso eu não quero que seja separado por nada. Eu quero que esses dois itens sejam unidos e como uma sequência única sem separação, então eu deixo aqui em branco. E para ver se funcionou agora o nosso código, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para inserir esse rótulo, esse conteúdo dentro do nosso dicionário. Para isso eu vou chamar o dicionário, que vai receber o nosso rótulo, a nossa chave, com o nosso conteúdo. E para ver se está tudo certo, eu vou mudar aqui, em vez de imprimir a nossa lista, eu vou imprimir o nosso dicionário. Eu vou dar um clear aqui e vou dar um play. Bom, aqui ele deu um erro falando que não foi encontrado o valor de maior em alguma ocasião. Provavelmente porque tem algum item que não tem um conteúdo dentro. Eu vou fazer o seguinte, para cada item dentro da lista, se i, tá? Então aqui eu quero falar se verdadeiro, se ele realmente possui algum conteúdo, ele vai realizar a verificação e adicionar no nosso dicionário. Vamos dar o clear aqui e ver o que acontece. Então aqui está. Então aqui nós conseguimos, mas aqui a gente encontrou um segundo problema agora, porque nós temos cada rótulo, então temos aqui os nossos rótulos separados bonitinhos, porém os conteúdos estão pequenos, estão menores, ou seja, ele capturou apenas uma parte do nosso rótulo. Lembra que o rótulo estava dividido por dois itens diferentes? Então nós precisamos fazer o join para poder grudá-los, porém se perdeu no caminho um deles. Então eu vou passar aqui debaixo da chave o conteúdo, tá? O conteúdo que vai receber o valor vazio, para que ele possa limpar esse conteúdo novamente. Porém aqui no join também eu vou passar chama esse conteúdo.
Então aqui eu estou concatenando o conteúdo mais o i da vez. Então ele vai salvar o conteúdo. Na hora de verificar a segunda lista, ele vai concatenar novamente com o anterior. Bom, antes de rodar o código, eu vou ler novamente para não ficar nenhum erro. Então, aqui com o arquivo aberto do tipo read, ele vai fazer o seguinte: para cada linha dentro desse arquivo, a linha vai receber uma função strip que vai remover os espaços no começo e no final de cada linha. E nós vamos adicionar essa linha dentro de uma lista que a gente criou aqui em cima. Depois, com a lista aberta, né? Então, para cada item dentro da lista, se o item tiver algum conteúdo, não for vazio, então ele vai fazer a seguinte verificação. Se essa linha, se o primeiro caractere dessa linha, desse item, for um sinal de maior, significa que ele é um rótulo. Então, eu vou atribuir ele na chave, na variável chave, porém começando da posição 2 até o final. Ou seja, nós queremos o rótulo sem um sinal de maior. E aqui também ele vai receber um conteúdo que é vazio. Se não possui o sinal de maior como primeira posição, né, como o primeiro caractere da lista, então ele é um conteúdo. Então ele vai somar o conteúdo, ele vai receber na variável conteúdo uma concatenação do próprio conteúdo com a linha da vez. Então esse conteúdo de trás com a linha da vez. E depois nós adicionamos um dicionário. Nós passamos o dicionário que possui a chave, que é o rótulo, tá, com o resultado do conteúdo. Vamos dar um clear novamente, vamos dar um play. E aqui nós temos então o nosso dicionário com o rótulo, né, com a chave e a sequência agora certinha, a sequência de 2 itens concatenados que formam uma string só. Então cada rótulo tem aí a sua sequência. Então essa foi a primeira parte, a primeira função do nosso projeto. E agora nós vamos passar aqui um return. Então eu quero que essa função returne para mim o dicionário. E agora nós vamos então trabalhar na segunda função do nosso projeto. Nós queremos encontrar aqui 2 tipos de frequência, tá? A frequência absoluta e a frequência relativa. A frequência relativa é a porcentagem referente a todos os elementos, enquanto a frequência absoluta é a contagem de quantas vezes esse item aparece. No caso, a guanina e citosina. Então, para isso, eu vou fazer primeiramente uma verificação. Então, para cada item dentro do dicionário, eu vou querer pegar o conteúdo, a sequência para a gente trabalhar. Então, o conteúdo vai ser igual ao dicionário, recebendo a própria chave, tá? E nós aqui precisamos, então, de 2 contadores. Precisamos do contador, o contador total, que vai ser nada mais do que a contagem de todo elemento, de todo o conteúdo. Então, quantas letras possui esse conteúdo? Então, para isso eu vou chamar aqui uma função chamada len, que vai realizar essa contagem do conteúdo, tá? E vou precisar também do contador gc, que é igual a 0, que nós vamos descobrir o valor desse contador. Para descobrir então o valor desse contador GC, então quantas vezes a guanina ou citosina aparece dentro dessa sequência, eu vou criar aqui um outro for, tá? E vou chamar um L, vou colocar um L pode simbolizar letra, então for L, então para cada letra dentro desse conteúdo, que é essa nova sequência que nós capturamos aqui, ele vai fazer o seguinte: eu vou colocar aqui uma verificação if e vou passar para ela 2 regras. Tá? Então a primeira regra vai ser a seguinte: se essa letra for igual a citosina or essa letra for igual a guanina, então vai acontecer alguma coisa. O que vai acontecer é que o nosso contador de guanina e citosina vai receber ele mesmo mais 1. Tá? Esse mais igual simboliza que eu quero pegar o valor que eu salvei aqui e acrescentar para ele esse valor. Então, na primeira letra vai ser 0 mais 1, então aqui vai atualizar para 1. Na segunda letra vai ser 1 mais 1, vai mudar para 2. Na terceira letra encontrada vai ser 2 mais 1, vai mudar para 3. E assim vai até o final dessa lista do conteúdo. Tá? Só para a gente entender o que aconteceu aqui, então, eu vou pedir aqui para ele dar um print no nosso contador de GC e também no nosso contador total.
tá? Vou rodar o nosso código. E aqui tá, nós temos as 3 chaves dentro do dicionário. A primeira chave possui 43 letras, possui 43 citosina ou guanina, sendo que possui 80 letras. A segunda chave possui 84 letras, sendo 45 citosina ou guanina. E a terceira possui 87 letras, sendo apenas 53 citosina ou guanina. Então aqui nós já temos a nossa frequência absoluta. E agora, para finalizar nosso código, vamos puxar a frequência relativa. Nós temos que lembrar que a nossa frequência relativa é igual à nossa frequência absoluta, né? Ou seja, o contador GC, dividido pela nossa frequência total, pelo nosso contador total, então nosso contador total. E como estamos falando sobre porcentagem, nós temos que multiplicar isso por 100. Então eu vou pedir para ele printar aqui para a gente a nossa frequência relativa. Tá? Vamos dar um play e ver o que acontece. Então nós temos aqui a nossa frequência relativa do primeiro item, do segundo item e do terceiro item. Vamos voltar rapidamente lá no nosso desafio só para entender uma coisa. Existem duas características importantes para a gente. A primeira é como está a saída. Ele exige que a saída seja chave mais a frequência relativa. Tá? Lembrando que essa frequência relativa aqui possui 6 casas decimais. Então isso é importante. Então já vou voltar aqui no nosso código e realizar essa alteração, tá? Então eu quero que a frequência relativa que vai receber aqui como 6 casas decimais, tá? A função round funciona da seguinte maneira. O primeiro é o nosso número e o segundo são o número das casas decimais. No caso, o nosso número aqui é essa função, essa fórmula. É o nosso resultado e depois o número de casas decimais. Se eu já rodar aqui, a gente já consegue ver essa diferença. Pode ver que ele diminuiu os números. E a segunda coisa que nós precisamos observar aqui é que a saída é apenas uma saída, que é aquele que possui a maior frequência. Então não precisa retornar todas as frequências, apenas a maior. Bom, para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o nosso dicionário com a nossa chave da vez, né, a chave I. E para ela eu vou passar esse novo valor, que vai ser a nossa frequência relativa, tá? Se eu vier aqui agora e chamar o nosso dicionário, vou chamar um print dicionário, vou rodar o nosso código. Temos aqui então o rótulo como chave, seguido do novo valor, que são essas frequências relativas. Porém, nós precisamos imprimir apenas a maior. Então agora eu vou criar aqui uma nova variável chamada resultado, que vai receber uma função chamada max. A função max vai me retornar o valor máximo que eu quero, então eu vou passar para ele o nosso dicionário e vou passar para ele como chave o próprio dicionário, porém a informação, tá? Dicionário e pegar o conteúdo, get, tá? E agora se eu mandar printar o resultado, nós temos aqui apenas o maior resultado. Porém ele nos trouxe apenas a nossa chave, né? A chave do dicionário. Então eu posso passar aqui também um segundo print, que vai ser o nosso dicionário com o nosso resultado. Então aqui eu estou passando para ele 2 prints. A primeira linha ele vai passar a nossa chave, o nosso rótulo, que possui o maior valor. E em segundo ele vai trazer o conteúdo desse rótulo, ou seja, a nossa frequência absoluta. Eu vou dar um clear aqui. Vou dar um play e está aqui. Então, dentro do nosso dicionário, aquele que possui a maior frequência relativa de guanina e citosina é o rótulo 0808 com 60,91% de frequência relativa. Se eu voltar aqui no nosso desafio, podemos ver aqui o mesmo resultado. Então agora é só a gente baixar aqui, fazer o download do novo arquivo FASTA. Vamos abrir ele. Podemos ver que ele é um arquivo bem maior do que o outro modelo, né? Então vamos copiar esse arquivo. Vou abrir nosso arquivo FASTA. Vou apagar esse, vou colar o novo arquivo FASTA. A gente pode ver que ele é bem maior. E vamos salvar, rodar o nosso código e descobrir a resposta do nosso exercício. Vou executar o nosso código. E está aqui o rótulo 9224. Possui 50,90% de frequência relativa do guanina citosina. Vamos copiar ele, vamos colar aqui na parte de resposta e vamos enviar. Lembrando também que você pode subir o seu arquivo, o arquivo do seu código,
Vamos enviar. Parabéns, você resolveu esse problema. Bom, então esse é o nosso código. A frequência absoluta e a frequência relativa são muito utilizadas na área da matemática, na área da bioinformática, também na área de Big Data. Então é muito importante a gente ver qual frequência aquele item, um determinado item aparece, né? Então espero que vocês utilizem bastante essa função. E lembrando que se você gostou desse código, se ele foi útil para você, deixa seu like, comenta, compartilha, segue o nosso canal que é muito importante. E se você quiser ter acesso a esse código, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu GitHub que possui esse código e todos os outros códigos aqui dos nossos vídeos aqui do nosso canal. E se você quiser algum conteúdo específico ou tiver algum desafio que você queira realizar, que precisa de ajuda, deixa aqui nos comentários também que eu vou ficar muito feliz em ajudar você a desenvolver esse desafio. Então é isso, vejo você no próximo vídeo. Até lá!